Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Este é o programa Gotas do Evangelho e aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Ceifa de Luz. Perdão. Nossa mensagem de hoje, mensagem 64, e o título é Subdesenvolvimento Espiritual. Quando falamos de subdesenvolvimento, falamos das questões materiais, ok? Materiais. Países subdesenvolvidos são países pobres materialmente falando. E Emmanuel destaca as palavras de Paulo de Tarso escrevendo sua carta aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 1, diz-nos Paulo: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas de disputas. Ou seja, aquele que está enfermo na fé, isso quer dizer que está com a fé frágil, com a fé pobre, com a fé fraca. Aquele que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas de disputa. Vamos receber em paz. Vamos receber com acolhimento, com compreensão, com tolerância, com paciência. Emmanuel comenta as palavras de Paulo dizendo-nos assim: quando a palavra subdesenvolvimento, agora ele vai trazer a palavra subdesenvolvimento, toma lugar na designação de grupos humanos, como falamos, né, de países, grupos humanos menos dotados de mais amplos recursos na ordem material da vida terrestre, não será impróprio também aí ele falando, né, nos referirmos a outra espécie de carência, porque comumente se usa subdesenvolvido para questões materiais, mas ele diz que também podemos usar esse termo para outras questões, a carência dos valores do espírito. Quais são os valores do espírito? As virtudes, não é? As virtudes. E ele continua: isso nos induz a reconhecer a existência de uma retaguarda enorme de criaturas empobrecidas de esperança e coragem, embora quase toda ela constituída de companheiros com destaque merecido na cultura e na prosperidade da terra. Ou seja, esse subdesenvolvimento espiritual é muitas vezes totalmente inverso ao desenvolvimento material e intelectual. Às vezes vemos pessoas muito ricas intelectualmente e muito ricas materialmente que são pobres espiritualmente. Destaque merecido na cultura e na prosperidade da terra. Abastece-te de bastante amor para compreendê-los e auxiliá-los. Aquilo que falamos, não é? Compreensão, paciência, acolhimento, sem, como diz Paulo, sem contendas de disputa. São amigos chamados a caminhar nas frentes da evolução com áreas enormes de influência e possibilidade no trabalho do bem de todos, mas detentores de escassos recursos no campo do sentimento para suportarem com êxito as crises das épocas de mudança. Então, tem força material, tem força de influência, tem força no poder terreno, mas escassos recursos
no campo do sentimento para suportarem as crises das épocas de mudança. Quando surgem as doenças, os reveses da vida, a morte de entes queridos, e muitas vezes essa incompreensão vai mostrar a fraqueza da fé, exatamente dos valores espirituais, que ele fala, escassos recursos no campo do sentimento. E ele continua, esse encontrou diferenças de conduta nos descendentes fascinados pelas experiências passageiras de equipes sociais em transição e se marginalizou nas moléstias da inconformidade. Olha que interessante, vou repetir. Esse, quer dizer, ele está trazendo um exemplo. Esse, uma pessoa, encontrou diferenças de conduta nos descendentes. Descendentes são os filhos, não é? Fascinados pelas experiências passageiras de equipes sociais, ou seja, de grupos sociais. Vamos encontrar isso? Vamos encontrar isso. Muitos filhos que são simplesmente herdeiros, não é? Ficam fascinados e podem vir a se perder de muitas formas, socialmente falando. Em transição, equipes sociais em transição, e se marginalizou nas moléstias da inconformidade. O que advém quando não estamos preparados para as mudanças que a vida nos traz. Muitas vezes vivemos essa inconformidade. Aquele traumatizou-se com as provações coletivas, em que grupos vários de pessoas se viram defrontadas pela desencarnação em conjunto. Desencarnações coletivas, tragédias, não é? E se refugiou nas instituições de repouso e tratamento mental. Não suportou. Subdesenvolvimento espiritual. Falta o quê? Fé. Aquela fé raciocinada que é forte. Para enfrentar esses reveses, que são o quê? Provas ou expiações, sabemos disso, não é? Outro observou criaturas queridas a se desgarrarem do lar para se realizarem livremente nos ideais próprios e transformou-se em doente complexo. Não aceitou isso, não viveu bem isso, deprime, não é? Em outros, isso é simplesmente um exemplo, e tem outros tantos problemas que podem advir daí. Aqui ele só diz que transformou-se em doente complexo. E outros muitos viram a morte dos entes mais caros, mais queridos, arrancados do corpo físico, nas engrenagens da própria civilização e mergulharam-se na dor que acreditam sem consolo. Muitas vezes traz isso o quê? O materialismo. As pessoas não muitas vezes creem, e se creem, não creem realmente, não é? Creem, descreem, acreditam e não acreditam, mas muito frustrados e se sentindo roubados, injustiçados. Isso não ajuda, não é? E aí podemos resvalar para o desespero ou para a revolta, e isto realmente nos adoece. E ele conclui dizendo-nos assim: se podes enxergar os conflitos impostos ao mundo pelo materialismo que vem desfibrando o ânimo de tantas criaturas, e cada vez mais, não é? Vemos muitos jovens que não acreditam em Deus, que podem ser bons, mas estão sem este elo e esse sustentáculo que é a fé em Deus, que nos
possibilita enfrentarmos os momentos mais difíceis da nossa vida, sem dúvida. Se podes enxergar os conflitos impostos ao mundo pelo materialismo que vem desfibrando, ou seja, enfraquecendo o ânimo de tantas criaturas, internece-te, ou seja, tornemo-nos piedosos com os sofrimentos de quantos se encontram nas faixas do subdesenvolvimento espiritual e trabalhemos nas novas construções de fé. Muito bem. Subdesenvolvimento espiritual. Quem somos, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos? Qual o nosso propósito? Existe um propósito? Tudo isso o Espiritismo nos responde. Daí a fé raciocinada. Daí esta fé ser tão forte. Temos respostas? Vamos orar? Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia em nossas vidas. Fortalece-nos, Senhor, diante das provas. Ajuda-nos a buscar o entendimento, a buscarmos o entendimento, para seguirmos mais firmes, com bom ânimo, com mais coragem, enfrentando para superarmos as oportunidades benditas que a providência divina traz até nós, Senhor. Abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, Jesus. Em especial te rogamos aos que estejam neste momento em sofrimento, onde quer que se encontrem, Senhor, encarnados ou desencarnados. Ilumina o coração desses irmãos, envolve-os no teu amor, que eles possam sentir o quanto são amados. Abençoa também nosso anjo guardião, Senhor. Abençoa os nossos afetos nos dois planos da vida. Que as tuas bênçãos prossigam conosco, Jesus. Onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com o nosso último capítulo de Ceifa de Luz. Até lá, muita paz a todos.